Eu que sou. É. Eu odeio ler. Lê isso, né? Vamos ler. É, eu dei vergonha. Lê o quê? Sim. 5 o quê? Eu li a partir do 19 até o. Caramba. 24. Posso começar? Pode ler. Ora, as obras da carne são conhecidas e são... Ligou? Ligou, né? E são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne, com as outras paixões e concupiscências. Concupiscências. Isso. Se vivemos... Continua. 24. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Tá. Bom, a presença, né, do Espírito Santo na vida de uma pessoa tem evidências, né, marcas de que existe uma influência do Espírito, né, na vida de uma pessoa. Aqui o apóstolo Paulo aqui, vamos dizer assim, que ele apresenta dois times aí, é o time da carne e o time do Espírito. Então cada um desses times tem vários personagens aí, né, como vocês leram. Ele começa primeiro relatando as obras da carne. Carne aí, gente, na Bíblia, né, ela não é essa carne aqui, não é isso aqui, entende? O corpo. O corpo, na verdade, ele é apenas um instrumento de percepção, para você poder se comunicar, perceber as coisas, sentir. A carne, na verdade, não é isso, não é o corpo, não é a... Tem também, lógico, esse sentido também. Mas nesse texto, a palavra aí que é traduzida por carne, não é isso aqui. Tá? Na palavra aqui, do grego. A palavra aí traduzida por carne, na verdade, é alma. Quer dizer, o coração, o sentimento. Entende? Como é que eu vou dizer? É o centro, né, dos desejos, da vontade do ser humano, dos pensamentos. É o que o ser humano é na sua essência. Não é a personalidade dele, é a forma como o ser humano foi feito, é a forma como ele é. Todo ser humano é igual. Eles têm os mesmos sentimentos, os mesmos desejos, as mesmas aspirações, as mesmas coisas. E aquilo que é natural, aquilo que é terreno, aquilo que é natural do ser humano, na verdade é carne. A Bíblia chama de carne, aquilo que é natural, que é a coisa própria do ser humano, de todo ser humano. Não é só aquele que tem Deus e aquele que... Não é só aquele que não tem Deus ou aquele que tem Deus, não tem diferenciação. Todo ser humano é o que ele é a nossa essência. A Bíblia chama isso de carne, tá? É a carne, é a natureza, as coisas naturais do ser humano, entende? Nem tudo que faz parte da carne é pecado. Comer não é pecado, entende? Você se casar e ter relações com a sua esposa, com o seu marido, não é pecado. Mas são coisas da natureza, da carne. Entende? Então, não é só porque é carne que é
pecado. É apenas o que é natural. Só que se a gente quer realmente chegar lá, né, chegar na vida eterna, a gente tem que andar com um caminho acima desse. Entende? Acima do caminho da carne, do caminho do natural, da natureza. A gente tem uma aspiração acima disso. Por isso que Jesus, quando morreu na cruz, ele disse que quando ele fosse ao Pai, ele enviaria quem? O Espírito Santo, para nos guiar, nos fortalecer e nos fazer viver acima dessa média humana, aí, vamos dizer, dessa massa, dessa média, desse balaio, que é o ser humano, natural, normal. A gente teria que viver uma inspiração um pouco acima disso para a gente alcançar a vida eterna, alcançar a plena salvação, né? Plena salvação. Entende? Por isso que existe na Bíblia aquilo que se chama de a luta da carne contra o espírito, porque a sua carne, a sua natureza, o seu natural não vai se entregar assim facilmente ao comando do espírito. Então existe um conflito, existe uma luta, e que na verdade você mesmo, pela sua própria vontade, vai dar uma vantagem ou para um ou para outro. Entende? É como se tivessem dois cães brigando. Aquele cachorro que você alimentar melhor, que você tratar melhor, treinar melhor, vai vencer o outro. É assim que é a questão da carne. Quando você dá lugar à carne, ao natural, e vive só o que é natural, esse natural, que a Bíblia chama de carne, vai prevalecer. Se você der lugar ao Espírito, aí está falando do Espírito Santo. Então, o Espírito vai prevalecer. Entende? Por isso que existe a Bíblia chama de luta, de milícia, de guerra. Isso aí vai acompanhar a gente todo o tempo. Enquanto nós estivermos vivendo aqui, essa luta vai estar sendo travada. Então a gente tem que saber essas coisas, a gente tem que entender isso e saber como vencer. Né? Saber como vencer. Eu já expliquei aqui outras vezes, não é pela nossa força. Por isso que o Espírito Santo vem, ele te ajuda a vencer isso e a viver, como eu falei antes, acima do natural. Porque a vida cristã é uma vida sobrenatural, ela não é não natural. Natural é carne. O Espírito Santo vai se fazer viver o sobrenatural. Muitas vezes, quando você dá lugar ao Espírito Santo, numa determinada situação, muitas vezes as pessoas à sua volta vão achar estranho a tua reação, a tua atitude. Eles vão dizer, você não vai fazer nada? Ou tipo, você não vai fazer alguma coisa? Ou tipo, por que você fez isso? Porque o Espírito vai muitas vezes te fazer ter uma atitude antinatural. O que seria natural, que seria a carne, na verdade ele vai te levar a agir da maneira contrária ao que seria o natural da carne, o natural da natureza. E aí que muitas vezes as pessoas estranham, e é isso que na verdade chama a atenção delas. Entende? Na verdade Jesus, ele falou bem assim, o mundo vai crer em mim quando ele ver em vocês que vocês se amam uns aos outros. Entende? Por que o mundo não reconhece Cristo, muitas vezes, no meio daquele povo que se diz ser de Deus? Porque não existe evidência de que eles estão vivendo no Espírito. Religião não é vida espiritual, religião é carne também, é natureza.
Nunca a religião vai te levar para esse lugar de vitória da carne. Porque a religião também faz parte da natureza, da carne. Entende? Por isso que o cristianismo verdadeiro não é religião. A apostila diz aqui: o meu espírito não contenderá para sempre com o ser humano, porque este também é carne. Assim o Senhor diz no livro de Gênesis. Isso aí está lá em Gênesis capítulo 6. Tá? Um pouco antes de Deus mandar o dilúvio, né, que exterminou a humanidade daqueles dias, salvou-se apenas Noé e a sua família. Ele deu aqui uma das razões pelo qual Deus deu um basta naquela geração. Uma das razões principais foi esta: o meu espírito não vai mais contender com tanta carne, vamos dizer assim, com tanta natureza e natureza maldosa, ruim. Porque a tendência muitas vezes da natureza ou do natural do ser humano é tornar-se maldoso nas suas atitudes, egoísta, né, em extremo. Então tem um limite o espírito. Chega uma hora que o espírito desiste de certas atitudes, entende? É quando vem o juízo, né? Deus fala repetidas vezes a uma pessoa: para de agir assim, não quero isso, para de andar por esse caminho, eu estou te mostrando o caminho correto, o caminho verdadeiro, vai falando, ele fala. A Bíblia diz que Deus é longânimo, que Ele é paciente, Ele fala muitas vezes, Ele fala um monte de vezes, aí depois ainda fala mais outro monte de vezes, até chega o tempo que Ele diz: o meu espírito não vai contender para sempre. Chega uma hora que Ele te diz assim, Ele retira a sua manifestação, a sua atuação. Tá bom, anda pelo caminho que você quiser, faz o que você quiser, né? Gálatas capítulo 5 trata com mais detalhes deste importante assunto para quem quer alcançar a vida eterna. Se alguém aqui quer alcançar a vida eterna, então esse assunto é um assunto importante. Ele não é um assunto sem importância para uma pessoa que leva muito a sério as coisas de Deus e quer alcançar a vida eterna. Não quer sucumbir, não quer se perder. Então é um assunto que a gente deve tratar com muito cuidado, com muita atenção. No episódio do Getsemane, Jesus dá uma diretriz importante para aqueles que querem vencer a carne. Ele diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse espírito aqui não é o Espírito Santo. Esse aqui é o seu espírito. É você. É a sua essência. É aquela parte que Deus colocou em você. Entende? Não sei se vocês já ouviram falar que todo ser humano ele é composto de 3 partes. Teologicamente falando. Isso aí, os livros de ciência não reconhecem isso, óbvio. Os livros de biologia, os livros escolares não reconhecem isso. Estou falando teologicamente daquilo que a Bíblia traz como revelação para a gente. O ser humano se divide em 3 partes: espírito, alma e corpo. O espírito é aquela parte dentro de nós que se comunica com Deus. Toda vez que Deus falar com você, Ele vai falar no seu espírito. Não adianta ficar querendo ouvir uma voz. Geralmente, quando você ouve vozes, não estou dizendo sempre, gente, estou dizendo sempre, mas a gente tem que tomar cuidado com vozes que a gente ouve, assim, audivelmente, com esses ouvidos aqui terrenos. Porque nessa área aqui, geralmente quem está falando ou é homem ou é demônio. Tá?
Queria que fosse igual a Moisés. Entende? Também. Mas Sempre não é. quis. Porque a gente está numa aliança diferente. Então, aonde Deus fala conosco? Ele fala no Espírito. A voz, na verdade, é interna, ela vem de dentro de É você. uma coisa que parece que você sabe que tá com você, Exatamente. mas eu já senti isso já. Ah, E geralmente essa voz não falha. é mesmo? Não falha. A voz lá que mandou A voz de pesquisar dentro. no YouTube. Você ouviu o pastor lá? Ah, Foi meu uma Deus. voz que veio. É uma coisa estranha, não dá pra explicar. Tá, né? conta aí, conta aí. Exatamente. Não, é um. Não dá pra explicar. É como se alguém estivesse falando comigo pra pesquisar um negócio que eu tava com dúvida. Na verdade, do nada, né? Porque ele, um pastor, esse Isaías que eu falei, ele mostrou, falou assim, começou a falar um monte de coisa. Aí mostrou um vídeo falando, ó, esse é meu filho, que não sei o que, né? Eu falei, mano, então. Aí veio tipo uma voz, sabe? Alguma coisa falando, não é. Tipo, sabe, dentro de mim, não sei explicar, até hoje que às vezes acontece. Aí quando eu pesquisei, tipo, do nada, nunca fiz isso. Fui lá e vi que era vídeo do YouTube, de um menino famoso, tipo, nada a ver com ele. Até mostrou pra Ele televisão. tava de má fé com a gente. É. Tá. Aí depois ele falou que era brincadeira, né? Que não sei o quê. Pois é. Essa voz interna, para onde ela te conduz? O que o Espírito Santo veio fazer? Nos conduzir à Mostrar, né? verdade. Verdade. A verdade. Você não foi enganado. Para você não ser enganada. Essas vozes de ouvido é sempre Agora, bom, aquilo né? que entra por esse ouvido natural é o que eu estou falando. É o que o ser humano fala e o que os demônios também falam. Porque o demônio não fala dentro de você. É, Ele fala também no no ouvido. ouvido. Tem uma... a Deus Michelle pode também. falar assim também, gente. Ele pode falar ele assim falou também. comigo isso. Tá? Mas Mas, a maneira da. Se ele Nós quiser, né? estamos É. numa nova aliança. A Ele nova é bem aliança é o Espírito dentro de você, que é muito melhor, é muito mais importante do que ouvir vozes fora. a Michelle ouvia vozes e mandava matar os filhos dela e ela. Só que ela foi mais Várias pessoas forte. falam isso, né? Que é coisa das suas. Então, o Jesus fala aqui, o Espírito está pronto. O teu Espírito, se ele está vivificado pelo Espírito Santo, se você se converteu a Jesus, se regenerou, recebeu o Espírito, então o teu Espírito está pronto para ouvir a voz de Deus. É só você querer ouvi-la, buscá-la. Entende? O nosso espírito está pronto para receber a ajuda do Espírito Santo, mas a carne nunca está pronta. A carne sempre está fraca. A carne sempre está... Ela sempre dá aquele para trás, né? Sabe, quando você está você está junto com uma pessoa, ela está ali do seu lado, aí de repente, vamos, aí ela foi para trás. A carne é assim, ela sempre dá para trás. Na hora do vamos ver, ela sempre te faz passar vergonha, né? Vamos dizer assim. A carne, ou ela te leva a fazer uma coisa que você depois vai ter vergonha de ter feito aquilo, ou você vai ter medo, ou você vai ficar tímida demais, não vai conseguir falar, fazer o que tem que fazer. A carne é sempre assim, a carne dá para trás. Então você não pode esperar pela carne. A carne é o natural, é a natureza. Essa natureza nossa, ela não quer Deus. Nunca vai querer. Por isso que ele veio. Porque se essa natureza pudesse, de alguma forma, querer Deus, querer salvar-se, querer o eterno, a vida eterna na maneira como Deus quer, porque o ser humano quer vida eterna, mas da maneira como ele quer, do jeito na dele. religião. Os islâmicos querem o paraíso lá cheio das virgens para eles. Então a mentira da religião prega o que eles querem, né? Cada religião tem o seu próprio céu, É verdade. entende? Mas se você quer alcançar o céu realmente real de Jesus, de Deus, então você não pode confiar na carne. Essa carne não vai estar nunca pronta para esse céu. Nunca vai estar.
Então, por exemplo, muitos dizem, eu vou melhorar. Eu vou melhorar os meus modos, as minhas fraquezas, então vou buscar a Deus. Isto é um engano diabólico, que te manterá sempre afastado de Deus. Sabe aquela pessoa, primeiro eu vou dar uma melhorada, eu vou melhorar, eu vou parar de fazer isso, eu vou largar isso, largar aquilo, eu vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar de transar, eu vou fazer alguma coisa, aí eu vou buscar Deus. Nunca vai chegar. Nunca vai conseguir. Porque a carne não vai nunca estar pronta. Ela sempre vai te travar, sempre vai te... Então você tem que fazer algo que alimente ou que dê lugar ao Espírito Santo, para ele poder te fortalecer, para ele poder te levar, te conduzir, te colocar acima desse balaio, dessa massa, né? Que somos nós. Entende? Nós somos tudo farinha do mesmo saco. Tudo carne. Então nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo. Como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, orar, ler a Bíblia, pode ouvir, lembra que eu falei semana passada, vamos ouvir então, está difícil ler, então escuta, ouve, entende? Deus dá muitas maneiras da gente se edificar, entende? Ouvir louvor também é importante, né? Eu não estou dizendo que toda música do mundo é ruim. Tem músicas aí que não são evangélicas que dá para você escutar também. São legais, tem uma letra construtiva. Mas busque realmente uma música que exalte a Deus, que eleve o seu espírito, que te aproxime de Deus. Tem muita música evangélica ruim, que não serve, não presta para esse serviço de edificação. Não é só porque é evangélica, tá lá um nome, é gospel, é evangélica, fala de Deus, que é bom. Tem muita música ruim, que muitas vezes não te ajuda realmente a vencer a carne. Na verdade, são músicas gospel que fortalecem mais a carne ainda, em vez de melhorar, te ajudar. Vou dar só um exemplo. Não quero ofender ninguém. Sabor de mel. Fala isso. Entende? Cuidado com esse tipo de música. Esse tipo de música favorece o espírito? Não. Favorece a carne. Ela só tem nome de gospel ou de Deus. Vingança, né? Tipo, mostrar pra pessoa Entende? que Você é melhor que ela. você é melhor que ela. Você não me ajudou, você não me apoiou, vai agora acabar com eu você. vou estar lá em cima e você vai estar lá por baixo. Gente, isso é Errado. carne. Isso é carne. E é o que o povo aí da religião canta. E amo essa música. Essa e outras mais. Eu não vou mais citar outras, porque eu não quero também ficar entrando nesses debates sem... Só para vocês terem uma ideia de como é. Então evitem ouvir louvores, que eu vou chamar, antropocêntricos. O que é antropocêntrico? Centralizados no homem, no ego. Existem músicas que são assim um pouco antropocêntricas, mas às vezes Deus usa em determinadas situações para te ajudar, te levantar. Quando você está assim muito para baixo, muito com autoestima muito baixa, né? Então tem algumas músicas que naquele propósito, naquele momento específico, quando você está muito down, muito para baixo, o Espírito Santo pode te ajudar, te levantar. Tipo aquela música lá do Anderson Freire, que muita gente critica também, mas eu não acho ela uma coisa assim tão ruim. Acho que é a raridade, se não me engano. Ah, sim. Tá? Sim, para um momento muito down, que você está muito para baixo, o Espírito Santo pode usar uma música como essa para te dar uma levantada. Entende?
e outras. Mas não deve ser o seu cardápio constante. O melhor são músicas que exaltam a Cristo, exaltam a Deus, que são centralizadas em Deus. Como, por exemplo, o único que é digno de receber tá. Outra, sei lá. É bem de adoração mesmo. Tem. Tá. Como chama a palavra? Esqueci do Procure ouvir esse tipo de música. Adoração mesmo, como um bom grupo de adoração, tipo Antônio Cirilo, tipo... Na época de Moisés era só adoração, né? Eu Entende? gostava de ouvir aquelas músicas estranhas deles. Porque era só Deus, falando só de Deus. Nada Eu acho que tem algumas músicas aí que eles chamam de reteté aí, tal, que também dá, também. Mas infelizmente esse gênero está muito contaminado pelo síndrome do sabor de mel. Tá entendendo? Esse gênero está muito contaminado. Mas tem aí a Ana Paula Valadão, sei lá. E Dona Carla, tá. né? Dá para você escutar. Entende? E orar, pelo menos de manhã, ou sei lá, um tempo com Deus, para você dar uma parada e tal. Fala com Deus. Fala, não tem um linguajar específico, é você falar com ele como se estivesse falando com qualquer pessoa, entende? E se você está com dificuldade de ler a Bíblia, dá muito sono, então escuta, põe lá no seu celular, no meio das tuas músicas, lá um trecho da Bíblia, tá? E ouve. O que você vai estar fazendo quando você faz isso? Dar lugar ao Espírito. Daí é a partir destas coisas que ele vai falar com você. Entende? Até chegar um momento que ele vai falar com você assim, mesmo quando você não está fazendo nada dessas coisas que eu falei. Mas você está teu espírito está tão treinado nas coisas de Deus que de repente vai ser fácil ouvir a Deus. Fácil escutar. Deus não vai falar com você somente naquelas crises, naqueles momentos cruciais da sua vida. Na verdade, Ele fala com a gente todo o tempo. Eu posso contar para elas uma experiência que mostra isso? Pode? Faz pouquinho tempo. Eu estava bem chateada, né? Assim, eu estava angustiada. Aí eu estava orando, eu falei, Senhor, por que eu estou assim, né, triste? Vários problemas, várias questões, né? Todo mundo tem. Então eu estava assim uma semana bem triste mesmo, assim, meio deprimida, né? Aí eu fiquei até pensando, poxa, será que eu estou longe de Deus? Por que eu estou sentindo isso, assim? Que eu senti algo espiritualmente mal. Eu ficava orando, falando, Deus, o que está acontecendo? Me ajuda, eu quero estar perto de Ti. Mas eu sentia aquela tristeza, sabe? Aquele dia que a gente está down, né? A palavra. E aí eu estava sentindo isso, eu estava bem mal. Aí foi um domingo, eu estava no mercado fazendo compra. Aí eu saí do mercado e Oi, licença. Cadê sua mãe? Daí eu peguei e eu tava passando a compra, assim, daí veio no meu coração assim, fala pra moça que tá no caixa que eu cuido dela, que ela é importante, né? Algo simples. Aí eu falei, daí eu ia embora, virei pra trás e falei pra ela. Falei, olha, eu não sei porquê, eu não te conheço, mas Deus te conhece e você é importante pra Deus, tá? Ele tá cuidando de você. Aí ela ficou, né, assim, agradecida, assim, meio com um rosto de feliz, de lágrimas, sabe? Deus falou com ela e tal, e tudo bem. E fui embora. Aí no caminho, eu tava andando com o carrinho, normal, assim, na rua, na avenida mesmo, né? Aí Deus começou a colocar no meu coração assim, você falou pra ela isso, mas aquilo não é pra ela, aquilo é pra você. Eu cuido de você, eu falo com você. Você fica achando que você tá longe de mim, que você tá triste, por quê? Você não sentiu eu ir agora? E aí comecei a chorar, parecendo uma doida, assim, no meio da rua. Eu senti tanta presença de Deus. Aí eu falei assim, Deus, você tá falando comigo na rua.
aqui, assim, desse jeito tão forte, entendeu? Porque Deus pode falar, mas era tão forte que eu sentia, assim, a presença dele tão forte. Eu não parava de chorar, eu fiquei guardando as compras chorando, e o Paulo, o que foi? Eu falei assim, Deus está falando comigo. Eu, tudo bem, te conheço, já sei que Deus fala com você assim, porque Deus fala comigo, assim, muitas vezes em lugares mais... Ele fala, tá falando com Deus, então tá bem, né? E eu não conseguia parar, porque assim, Deus falou várias coisas pra mim, especificamente pra mim, coisa que eu tava chateada, que eu tava triste, que eu tava preocupada. Ele falando, olha, eu cuido de você sim, eu tenho feito isso, tá vendo? Você tem passado dificuldades, mas ó, você conseguiu fazer sua compra, eu tô cuidando de todos os detalhes da sua vida. Não se preocupa. E foi muito íntimo no meu coração. E foi assim, na rua, isso no carrinho, como se eu estivesse conversando, de repente, quando chega alguém e fala, oi, tudo bem, começa a conversar, foi exatamente assim que eu fiquei sentindo, e assim, já tive essas experiências antes, mas é assim com Deus é exatamente isso. Deus não tem hora, lugar, momento, de repente, já teve vezes que eu estava no ônibus, assim, indo pro serviço, daí, olhando a rua, daí de repente Deus fez eu ter visões e conversar com ele, aí no ônibus eu chorando. Acho que as pessoas pensaram, coitada, deve estar com algum problema, porque tinha acabado de passar no hospital, né? Chorando, acho que eu ficava ficando pro cheio, as pessoas ficam olhando pra você, porque você chora de ficar escorrendo as lágrimas ali que você não consegue. Então é exatamente isso. Eu já tive experiência assim, Deus fala comigo, Deus é meio estranho, ele não fala muito ali ajoelhado, ele fala mais comigo na rua, assim, lavando roupa, sei lá, de diversas maneiras. É exatamente, mas você sabe, como você falou, como vocês vão falar, a gente sabe que é Deus, porque é diferente e toca, e você sabe que é o Espírito Santo, não tem como não ser, né? É algo de Deus e você, que só você interpreta que é Jesus falando. É isso. Geralmente, essa voz, como eu falei, de Deus, ela é interna. Tá? Ela é dentro de você. E o diabo não consegue falar assim com você. Ele não consegue falar dessa maneira, no íntimo. Ele vai falar aqui. Ele vai te mostrar coisas assim, que você está vendo, tal, ou vai falar aqui, ou vai te fazer sugestões, quer dizer, propostas indecentes, né? Propostas imorais, ou propostas ou para você se vingar. Vai lá e xinga ela também. Não é justo, você está passando por isso, vai lá e acaba com ela, acaba com ele. Coisas assim, é o diabo falando no seu ouvido. Entende? Aproveita mesmo. A vida é curta, bebe mesmo. Cara, são coisas que o diabo fala no ouvido. Se mata. A vida não vale a pena. Ninguém te ama, ninguém se preocupa com você, ninguém vai, se atira. Tem tanta gente que escuta e faz o que ele está falando. Entende? E como ele tem esse poder? Porque as pessoas... A carne nunca está pronta para Deus. Se ela não está pronta para Deus, ela está pronta para quem? Para Ele. Porque Deus permite que ele consiga alcançar. Porque Deus permite. Porque o ser humano é livre-arbítrio. Eu não falei que chega uma hora que Deus fala, bom, tá bom, você quer ir por esse caminho, então vai. Entende? Ele não vai, porque a adoração que Deus recebe, ela não pode ser, como é que eu vou dizer, obrigada. Ele não pode te obrigar a adorá-lo, a amá-lo. Isso tem que surgir de você, tem que ser espontâneo seu. Entende? Uma coisa que, por exemplo, que a religião não tem é a espontaneidade. A religião te obriga. Você tem que fazer, senão você vai para o inferno. Você tem que agir assim, senão Deus não vai te ajudar. Senão, a religião vive disso, de tornar o seu relacionamento com Deus uma obrigação.
Quando Deus quer exatamente o oposto, que você não faça nada para Ele por obrigação, que você faça sempre de livre, com espontaneidade. Então, como a carne, o ser humano não busca Deus, não quer Deus, então essas coisas como essa acontecem. Por isso que tem briga, que tem morte, que um vai e mata o outro, estupros e essas coisas todas que acontecem, tão ruins, tão más, porque as pessoas acabam se voltando para isso, tá? Mas Jesus morreu lá na cruz para que não fosse assim, não precisasse ser assim, entende? E Ele nos deu uma ajuda, que é o Espírito Santo, tá? Então aqui, depois vocês leem com cuidado esse Gálatas capítulo 5, entende? E ali ele especifica bem a questão da carne, daquilo que é da carne e daquilo que é do Espírito. A obra da carne, quer dizer, o trabalho da carne, quer dizer, as coisas naturais, elas sempre vão desembocar nisso aqui: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, divisão, facção, inveja, glutonaria, bebedeira e outras coisas semelhantes a essa. Mas o fruto do Espírito vai te conduzir ao quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Lembra que eu falei no começo? Muitas pessoas não vão entender certas atitudes. Quando você dá lugar ao Espírito e não deixa a carne prevalecer, elas não vão compreender. Como é que você conseguiu, né, se segurar numa determinada situação. Entende? Alguém veio e te deu um insulto assim descomunal e você se segurou. Se segurou. Todo mundo, nossa, se fosse comigo eu tinha estraçalhado com ele, eu estraçalhado com ela, mas você se segurou, então elas vão estranhar. Então isso sempre vai ser estranho para o ser humano. Mas isso é sinal do quê? De que você está sendo conduzida para um lugar acima da média. Entende? E o cristianismo é isso, gente. O cristianismo verdadeiro, o discipulado de Jesus é assim. Ele vai te conduzir com poder sobrenatural para viver acima do que todo mundo vive, do que todo mundo faz. Lembra da multidão? Todo mundo faz isso, todo mundo age assim, todo mundo. Então, por isso que todo mundo está se perdendo. Entende? Então você não é todo mundo, você é um filho, uma filha de Deus. Você foi comprado com o sangue do Cordeiro lá na cruz. Então você tem que viver algo acima. Mas não é que você tem porque da sua vontade. Existe uma natureza do Espírito vivendo dentro de você que te conduz a esse lugar excelente. Tá? Bom, então é isso, gente. Pode ir.